Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a importância de acreditar no potencial da criança. Eu sempre falo aqui para acreditar no potencial, para estimular, para validar cada aprendizado. Mas o que seria esse potencial? O potencial é a capacidade que a criança tem de aprender, de evoluir, diante dos estímulos que ela está recebendo. Seja na escola, seja em casa, seja no processo terapêutico, a criança ela vai evoluindo todos os dias. E essa capacidade de evolução é chamada de potencial. Às vezes a gente fala, você consegue, vamos lá, filho. É isso que a gente traz como potencial, essa capacidade de aprender. E a gente precisa acreditar que elas são capazes. E a gente precisa estimular todos os dias. Dentro desse potencial, a gente precisa visitar algumas habilidades de socialização, de comunicação, de interação social, do brincar funcional, das atividades de vida diária, das habilidades escolares, como é que está acontecendo, como é que ela está se desenvolvendo. Sabendo que cada uma vai evoluir da sua maneira, que cada uma vai evoluir de acordo com aqueles estímulos que ela está recebendo, de acordo com as respostas que o cérebro vai dando, para aquele aprendizado que está sendo ensinado e de acordo com o que o ambiente estiver oportunizando para ela. Quando a gente fala em comunicação, a gente precisa pensar como é que essa sua criança interage. Pode ser seu aluno, seu filho, seu paciente, seu vizinho, uma pessoa conhecida da família. Como é que essa criança se comunica? Porque a gente não pode dizer simplesmente, ela não fala, ela não se comunica. Ela se comunica, nem sempre de forma verbal, mas ela vai se comunicar. Se ela conseguir falar para você o que ela está querendo, se ela conseguir que de alguma forma você entenda o que ela está querendo, se ela conseguir mostrar o que ela está querendo, ela está se comunicando. Às vezes de uma forma funcional, com comportamentos inadequados, com birras, mas ela está se comunicando. Talvez um dos grandes entraves entre a criança atípica e seus cuidadores e professores e acompanhantes seja essa questão de se comunicar. Nem sempre elas são entendidas e às vezes a gente pensa que algum comportamento inadequado, uma birra ou outra situação está sendo uma malcriação, está sendo uma agressividade e muitas das vezes é o quê? Uma forma dessa criança se comunicar. O que a gente precisa? Olhar para ela, observar, conhecer aquela criança e entender o que é que está acontecendo. A interação social também, que é um potencial importante que as crianças têm de se socializar com as outras, de brincar com seus pares. Tem algumas crianças que elas não têm iniciativa para irem participar de uma brincadeira, da rodinha, de uma contação de história, de uma atividade coletiva. E às vezes, quando vai se classificar essa criança na questão da interação, se coloca que não participa das atividades em grupo, não consegue socializar com os colegas, mas vamos pensar, ela não se socializa realmente ou nós não estamos estimulando ela o suficiente a ponto dela participar? Porque um adulto, quando a gente convida para uma atividade coletiva, se ele não quiser participar, ele não vai participar. Então, vem cá, vamos participar agora dessa roda de conversa, desse momento. Se a pessoa não quiser, não mostrar interesse, ela não vai participar e a gente vai respeitar. Uma criança, quando ela se nega ou quando ela não tem a iniciativa de ir até lá, a gente pode fazer com que ela vá. Então, a gente pode brincar, a gente pode cantar, a gente pode contar uma história, a gente pode se direcionar até ela. Se ela não tiver nenhuma atitude, a gente pode pegar a mãozinha dela, bater palma, mexer o corpinho, dançar, pegar ela aqui por trás do ombrinho e começar a dançar e mexer. Vamos lá, mexe, vamos brincar, vamos pular, fazer uma gracinha, levar ela para essa atividade coletiva e fazer com que ela aos poucos vá percebendo que é interessante estar ali. Então, às vezes a gente classifica como uma criança que não interage, uma criança que não brinca, que não se comunica, mas na verdade nós não estamos dando estímulo suficiente para que ela consiga participar dessa atividade, dessa brincadeira. O brincar funcional também, que é brincar de forma correta com aqueles brinquedos que são apresentados, não brinca funcional, tá certo? O que a gente faz? Vai ensinar ela a brincar.
Tem algumas crianças que pegam o carrinho só para girar a roda, não faz o movimento do carro, não faz o movimento da bola, de jogar. E aí a gente vai fazer o quê? Vai ensinar. Por quê? Porque ela tem potencial para aprender. Só que esse potencial, nem sempre ele é espontâneo. A gente precisa estimular para que esse potencial possa evoluir, subir de nível. E aí a gente vai avaliando. Tem que fazer muita repetição? Com certeza. Tem que dar muitos estímulos? Com certeza. Vai ter dias que a criança não está muito bem, que ela não vai aceitar? Vai. Mas na maioria dos dias que a gente conseguir, já é evolução. Então a gente precisa ver em que momento essa criança está precisando que a gente expanda esse potencial. Quando a gente acredita no potencial, na capacidade que ela tem de evoluir, a gente acredita que ela é capaz de aprender. Se a gente acredita que ela é capaz de aprender a se comunicar, brincar, se socializar, a adquirir as habilidades escolares, se a gente acredita, a gente precisa oferecer para ela meios para que ela possa evoluir. E aí, quando a gente fala de inteligência, fica parecendo que a inteligência não é um fator que está presente nas crianças com diagnósticos. E aí tem aquela velha fala, ele tem um transtorno, tem uma deficiência, mas é tão inteligente. A inteligência é a capacidade de resolver problemas. A inteligência é uma função cognitiva que nós usamos no nosso dia a dia. E a gente precisa desenvolver. A gente precisa dar estímulos, principalmente nas crianças atípicas. Não considere uma criança inteligente aquela que pega o celular e mexe do A ao Z. Não é essa uma criança inteligente. Sabe por quê? Porque o celular, os aplicativos que a gente tem no celular, eles foram criados para qualquer pessoa conseguir dar conta daquilo ali. Porque ele tem uma pista visual que leva para lá, leva para cá. A gente tem também os recursos de voz. Então, não é porque ele está mexendo no celular que ele é inteligente. Mas ele é inteligente para aprender várias outras situações, assim como ele aprendeu a mexer nesse celular. Entendam, esse potencial, essa inteligência está presente também nas crianças com transtornos. Claro, vai variar de uma para outra esse processo de evolução. Não quer dizer que nenhuma delas não tem capacidade. Não quer dizer que umas vão aprender e outras não vão aprender. Cada uma vai aprender ao modo que elas consigam acompanhar, ao modo que o cérebro delas consigam responder àqueles estímulos ali. Então, quando a gente fala em acreditar nesse potencial, vamos pensar que se a gente acredita, a gente precisa ofertar meios, ofertar caminhos para que esse potencial possa ser trabalhado todos os dias e evoluir. E, ao lado de acreditar no potencial, a gente faz o quê? Valida, elogia todas as conquistas. Muito bem, que ótimo, você foi muito bem, parabéns. Olha que maravilha, hein? Você conseguiu, muito bem. Tem algumas crianças que não conseguem lidar com elogios. Elas ficam tensas, ficam sem graça, não conseguem expressar facialmente uma alegria por aquilo ali, porque não tem o hábito de receber elogios. Então, a gente precisa adequar o potencial ao elogio. Então, quanto mais ele vai se desenvolvendo no potencial, eu também vou elogiando e validando aquilo ali que ele está me mostrando, validando aquela evolução. Toda vez que ele evolui, ele precisa saber que ele evoluiu e ele precisa perceber que ele evoluiu. A gente precisa mostrar. Você está vendo? Antes você não conseguia subir essa escada. Agora você já está conseguindo. Parabéns, que coisa boa. Eu estou muito feliz. E aí a gente vai trabalhando todos os dias com ela. Essa evolução nesse parâmetro de potencial. Mas que cada um vai apresentar o seu próprio, de acordo com os estímulos que a gente dá. Eu sei que nem todos os dias é fácil, nem para os professores, nem para os cuidadores. Para nós terapeutas também tem dias mais difíceis, outros dias um pouco mais fáceis, né? Que as condições estão favoráveis. Não é fácil. Mas, quando a gente puder, quando
a gente tiver condições adequadas, quando a criança também estiver em condições mais adequadas emocionalmente, porque tem dias que elas não estarão, a gente precisa estar oferecendo para ela estímulos, para que esse potencial possa evoluir. E a gente só percebe que esse potencial está evoluindo se a gente for persistente nos nossos objetivos. As coisas não acontecem por si só. Nós precisamos oferecer um estímulo. Tem algumas crianças que, se a gente parar os estímulos por alguns dias, elas vão esquecer, vão retroagir. Tem umas crianças que, se a gente parar, elas vão estagnar por ali. Então, por isso que a gente precisa ser persistente e manter a constância. Porque é um cérebro de uma criança atípica que precisa ser estimulado o tempo todo. Para isso, a gente precisa oferecer meios. E eu não estou aqui pensando em quais meios. É os meios que você tiver. Se tiver recursos bons, usa os recursos bons. Se tiver os recursos de sucata, usa os recursos de sucata. Se só tiver a sua voz, usa música. Se só tiver o seu corpo, usa uma massagem, uma brincadeira, uma dança. Se não tiver nada em casa específico, usa alguns objetos do dia a dia. Tampar potes, colocar um pote dentro do outro, brincar com o pregador. São coisas do dia a dia que a gente pode fazer para estar estimulando essas crianças. Olhar revistas velhas, reconhecer letras, palavras, figuras em algumas revistas velhas. Gente, tudo é possível. Tudo é possível. Quando a gente acredita no potencial, a gente vai buscar uma forma de estimular essa criança. Vamos acreditar mais, né?